gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Bloomcast. E como eu sempre digo, eu quero que não seja simplesmente mais um papo, mas eu quero que você saia daqui cheio de insights, que você saia daqui cheio de ideias. E hoje nós vamos ter um papo diferente, vamos ter um papo com uma autora nacional, que é a Camila Grilli. Vou pedir para ela se apresentar aí para vocês. Oi, gente. Meu nome é Camila, eu tenho 18 anos, eu sou autora de Princesa dos Elementos, é um livro de fantasia. Atualmente eu estudo jornalismo na UFO, que é a Faculdade de Uberlândia, e eu ainda estou no primeiro período, então não sei muita coisa, mas estamos caminhando. Vamos lá. Primeiro que você tem 18 anos. Você tá zoando com a minha cara, que você tem 18 anos. Como assim? Não, tenho 18. Meu Deus. As duas são jornalistas também, eu também faço jornalismo. Tô no... Que legal! Sim, tô indo pro terceiro ano. Acabou agora esse semestre. Olha só! Caramba, gente, eu achei que esse semestre não ia acabar. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Nunca vi um semestre tão longo na minha vida. Toda semana um professor chegava com uma coisa nova e eu falava, gente, mas isso aqui não acaba. Eu falei, caramba. Mas aí, você tá Eu ainda gostando? não te entendo completamente. Então, tô. Eu ainda não te entendo completamente, mas eu sinto que eu vou começar a te entender daqui a um tempinho. Ah, não, a partir do Porque eu segundo comecei a faculdade semestre... essa semana. Ah, sério? É. Aham. Ah, É legal. porque o calendário tava meio bagunçado. Aí eu passei no vestibular no começo do ano, só que as aulas só foram começar essa semana. Entendi. Mas eu espero que você goste, porque jornalismo é muito legal. É muito legal. Não sei se é porque eu já sou suspeita pra falar de jornalismo, mas eu amo. Não, mas eu acho que eu vou gostar sim, eu tô sentindo. Que bom. Bom, como a Camila mesma falou, ela é autora de Princesa dos Elementos, mas eu não queria começar falando do seu livro, não. Eu queria começar falando um pouquinho de você, um pouco de quem era a Camila na infância, né? Porque antes da gente antes da gente ser a nossa profissão, nós temos uma coisa antes, né? E aí eu queria começar falando um pouco sobre quem era você no seu ensino fundamental, no seu ensino médio, quais eram os seus hobbies, as coisas que você gostava de fazer. Então, desde sempre eu fui uma pessoa que sempre gostou muito de ler. Então, se eu não me engano, acho que foi desde os 10 anos que eu comecei a ler. O primeiro livro que eu li, assim, livro romance, que a gente costuma ver hoje, foi A Seleção. Mas eu comecei a ler com os gibis da Turma da Mônica. Uhum. Inclusive, isso é bem comum no Brasil. Sim. Mas, inclusive, a seleção me inspirou muito, assim, a história, o romance, e foi a partir dela que eu quis começar a escrever. Então, já aos 11 anos, assim, depois que eu terminei de ler a seleção, estava com 10 para 11 anos. Aí, eu comecei a escrever também. Então, assim, desde que eu me entendo por gente, eu gosto de estar nesse mundo de fantasia, de romance. E praticamente minha vida inteira foi isso, assim. Além das séries que eu gosto muito de assistir, eu sempre maratonei série. Meu pai me acha louca por conseguir ver uma série inteira com 10 temporadas em uma semana. Atualmente não consigo mais por conta dos compromissos, né? Mas eu conseguia. Você tá falando de séries, você tem alguma série preferida? Tenho. Eu tenho um top 3, assim, que é imutável. Grey's Anatomy, Brooklyn Nine-Nine e Umbrella Academy. Amo de paixão. Gosto muito. Eu gosto muito de Grey's Anatomy também. Fiquei super triste de saber que a Netflix vai tirar eles do catálogo, né? Fiquei pensando, Sério? Assim? Aham. Parece que no final de dezembro Não sabia. eles vão tirar do catálogo. Fiquei super triste, né? Mas Ai, que é a vida. tristeza. Sim, pois é. Umbrella Academy eu comecei a assistir, mas eu não consegui terminar a primeira temporada, porque eu achei a ideia muito legal, mas pra mim tá ficando muito confuso. Tava falando, gente, eu tô entendendo nada. Aí parei. É um pouco confuso. Sim, e Brooklyn Nine-Nine todo mundo fala, você tem que assistir, mas ainda não tive tempo de parar, sentar e assistir.
Mas já é mais uma indicação aí, né? Ah, Porque minha listinha. Aham. Mas ela é curtinha. Os episódios têm 20 minutos. Quando você começa a assistir, vai assim, rapidinho. Verdade. Você falou dos gibis da Turma da Mônica, isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Eu lembro de ir na escola ficar lendo e tal. E muito legal Sim. isso. Você falou da seleção Muita também. gente que eu conheço, Uhum. falei, foi o primeiro livro que eu li. Não, sobre a seleção nós vamos ter que ter uma conversa. Vamos, porque assim, eu lembro que eu gostei muito de A Seleção. Tem bastante tempo que eu li. Mas, opinião sincera, eu acho que os 2 últimos livros deram assim, não vou dizer estragada, porque eu até acho eles bons, mas eu acho que, assim, podia ter parado no terceiro, na minha opinião de leitora. Eu nem cheguei a ir para os próximos 2 livros, porque todo mundo que eu conheço, assim, próximo, me fala isso. Fala, não, os últimos 2 livros não são tão satisfatórios quanto a trilogia, então eu não quis estragar a minha experiência de leitura de A Seleção, porque foi tudo tão bom para mim. Eu falei, eu não quero estragar com esses 2 últimos livros, então eu nem pensei em comprar os livros, porque eu falei, não, de jeito nenhum, não quero estragar essa experiência. Eu entendo bastante. Mas todo mundo fala sobre essa coisa, assim, de A Seleção. E tirando A Seleção, outros livros, assim, que você gosta bastante? Pode me fazer aí uma lista, assim, um top 5? Olha, nossa, o top 5, meio complicado. Vou ter que falar por nome de saga, porque eu gosto muito de ler saga. Eu gosto muito de, assim, histórias longas, sabe? Série de filme, livro. Eu gosto quando tem várias sequências. Instrumentos Mortais e todo o universo da autora, assim, com as outras sagas, as trilogias. Eu amo muito, muito. É um dos meus universos favoritos. Meu personagem favorito é o Magnus. Não sei se você chegou a ler, você deve conhecer porque é bem famoso, mas o Magnus Bane, ele é um feiticeiro e ele, assim, ele é incrível. Então, ele é meu favorito. Tem também os livros do Rick Riordan. Nossa, eu adoro. Eu li Percy Jackson depois de ler A Seleção, então foi também um dos primeiros livros que eu li. E assim, tudo que sai dele eu procuro para ler, sabe? Ainda não consegui ler tudo, mas é a minha meta. E eu tenho uma inspiração aqui no Brasil que é a Karina Ricci. Por muito tempo ela foi assim a única autora que eu seguia de fato, sabe? Porque eu li Perdida quando estava lançando o terceiro livro. Foi em 2014, foi nessa época que eu comecei a ler. E assim, eu me apaixonei muito pela escrita dela. Eu caí de amores pela escrita dela. E por muitos anos ela foi a única autora que eu, assim, seguia à risca, sabe? Todas as obras. Inclusive, comprei todos os livros dela justamente por causa disso. Mas agora, assim, já tem outros que eu gosto bastante, tipo a Julia Quinn, com os romances de época dela. O Rick também. Mas a Karina, assim, eu acho que eu tenho um amor especial por ela ser autora nacional e eu me identificar bastante. Mesmo que ela seja, assim, bem conhecida e eu ainda esteja começando, eu vejo muito uma inspiração nela. Percebi que a gente tem gostos bem parecidos, assim, de literatura. Eu comecei a ler Os Instrumentos Mortais, eu acho que eu tenho até o terceiro livro aqui, eu tenho até Cidade de Vidro. A primeira trilogia eu já terminei, ainda não continuei, mas tenho vontade de continuar. Percy Jackson, eu comecei a ler Percy Jackson. Eu assisti o filme de primeira, assim, eu gostei muito do filme. Eu falei, nossa, eu preciso saber mais desse universo. E aí eu li o primeiro livro, mas ainda também não dei continuidade. Mas o do Rick, eu tenho uma outra trilogia, que é a do Magnus Chase. Eu não sei se você conhece.
Eu adoro. Assim, eu chego a gostar mais do que Percy Jackson. Nossa, eu amei o Percy Mago. Jackson é meu xodó. É muito bom. Percy Jackson é meu xodó porque foi que eu li primeiro, porque era o que tava mais famoso na época por causa dos filmes. Mas Magnus Chase, assim, mora no meu coração. Sim, eu achei ele, assim, sabe? Quando você tá olhando assim na livraria, eu olhei e falei, caramba, que capa bonita, né? Porque o primeiro livro é lindo. Falei, gente, que capa É bonita. lindo. Aí eu falei, acho que eu vou levar ele. Aí comprei. E aí, quando eu terminei o primeiro livro, eu falei, eu preciso terminar isso. E aí eu lembro que, tipo, eu tava lendo enquanto ele ainda estava publicando, porque eu li o primeiro livro, aí, tipo, já tinha o segundo, mas o terceiro eu tive que esperar ele lançar pra poder comprar. Então, assim, quando ele lançou, assim, eu já falei, caramba, eu preciso ir atrás. E aí eu fui atrás e, assim, amorzinho do meu coração. Mas eu tenho muita vontade de terminar de ler Percy Jackson. Karina Ricci. Gente, essa mulher, o que dizer dessa mulher, né? Porque ela é maravilhosa. Eu li os livros dela por indicação de uma amiga minha, porque ela sempre falava, não, você tem que ler Perdida, porque é muito bom, você vai gostar muito. E aí, eu sempre, com essas coisas assim, porque eu sempre sou a amiga que indico as coisas, né? Então, quando me indicam, eu tenho um pezinho atrás, eu falo, gente, será? E aí, eu fui atrás. E aí, tipo, o começo, assim, pra mim foi meio difícil, mas quando ela é levada lá pra terra lá do Ian e tudo mais, eu falei, caramba, que legal! E aí, tipo, eu embarquei. Ainda não consegui terminar também. Eu tô no último livro, assim, eu acho que eu tô em 60%, 70% do livro, mas ainda não consegui terminar. Mas eu gosto muito dela. Mas eu não li outros livros fora esses livros de Perdida. Assim. Sim. Mas eu tenho muita vontade, porque todo mundo também fala super bem. A Julia Quinn, gente. O que fala a Julia Quinn? Ela é rainha, né? Perfeita, maravilhosa. Não tenho que falar dessa mulher. Sim. Não tenho que falar. Eu vou dizer assim que, tipo, eu sou meio... acho que eu demorei pra entrar nesses livros mais conhecidinhos, mais hypados, porque eu comecei a ler depois que saiu a série, né? Então, depois que saiu a primeira temporada dos Bridgertons, aí eu fui ler. Só que eu também não terminei. Eu parei no livro do Colin, porque né, eu me apaixonei por aquele casal e por tudo. Falei, acho que vou parar aqui, mas eu quero terminar também. Mas assim, por incrível que pareça, tipo, eu gostei muito da história do Colin e da Penélope, mas eu acho que o meu irmão favorito é o Benedict. Ele é o meu irmão favorito. Porque ele é totalmente fora da curva. Sobre os Bridgertons, eu ainda não posso opinar, porque eu só li o primeiro livro. Mas eu tô criando coragem para ler os outros, porque são muitos. E apesar de eu gostar, ultimamente anda faltando um pouco de tempo e de, sei lá, eu tô numa ressaca literária esses dias, então tá meio complicado. Mas eu ainda vou ler. Eu, assim, antes de lançar a série, eu queria ler, mas não deu, não sei porquê, não me lembro porquê. E aí eu acabei lendo todos os livros além de Bridgerton antes. Eu li, assim, praticamente todas as obras dela, só que não li os Bridgertons ainda. Não, mas você vai gostar. O do Benedict, não, do Benedict é o terceiro livro, se eu não me engano. Mas ele é muito, assim, fora da curva. Eu acho que o que mais me fez gostar dele é porque, tipo, na série, ele é retratado totalmente diferente de como ele é nos livros. Então, tipo, quando eu vi ele na série, eu falei, meu, que irmão é esse? Tipo, não vou nem perder tempo com ele. Mas quando eu vi ele nos livros, eu falei, caramba, meu Deus, ele é maravilhoso. E tipo, a história dele, né, tipo, tem uma pegada de Cinderela. Então, assim, é muito fofinho. Assim, que legal! É muito fofinho a história dele, assim. Então, eu gostei pra caramba. Aí, continuando e falando da Camila, né, antes da gente entrar na sua obra, eu sei que você é a pessoa mais doida que eu conheço com K-pop. Porque, gente, desde o dia que eu adicionei o seu número, eu só vejo os seus status falando de K-pop e tudo mais. Então eu queria que você expusesse esse seu amor por K-pop para as pessoas. Tá bom. Inclusive, me desculpa com relação aos status. Eu costumo avisar periodicamente quando eu posto muita coisa para as pessoas silenciarem, porque eu sou realmente louca pelos idols. Eu comecei a gostar de K-pop ano passado,
no meio da pandemia, foi quando o Blackpink estava lançando música nova. Elas tinham lançado um álbum, aí eu fui começar a acompanhar, porque eu gostei muito das músicas. E a partir delas eu comecei a entrar no mundinho do K-pop pouco a pouco. Eu comecei a ouvir BTS, que é outro grupo dos mais famosos, né? Atualmente eles são, assim, acho que os mais conhecidos, fora da Coreia. E aí, assim, eu me apaixonei totalmente, porque pra mim, assim, não tem como. Eu acho que a pessoa que não consegue se conectar é porque talvez não seja o estilo de música, assim, que esteja acostumado ou que goste. Mas eu não conheço, assim, alguém que ouça e que goste desse estilo de música que não sinta, assim, pelo menos um carinho, sabe? Pelo menos pela música. E aí, eu nunca tinha sido fã de ninguém, sabe? Do tipo, acompanhar tudo que o artista faz, em questão de celebridade, de cantor e tal. Só com os livros. Porque eu era muito ligada em música, eu sempre fui. Mas acompanhar um artista, assim, tudo que ele faz, todas as músicas, eu nunca tinha feito isso. E aí mudou completamente essa realidade quando eu conheci o K-pop. Aí hoje, assim, eu sou fã de uns 8 grupos. E é basicamente o meu entretenimento favorito, porque no K-pop não é só a música, sabe? Eles se doam de corpo e alma para os fãs. Então eles fazem muita coisa, eles fazem reality, eles fazem série gravada, fazendo joguinhos, coisas assim. E aí eu passo a maior parte do meu tempo livre vendo essas coisas. Olha, eu gosto muito da cultura coreana, assim. Esse mundo se abriu para mim quando eu conheci o dorama. Acho que foi em 2019. Eu tava no terceiro ano, assim, mas eu fui completamente pirada, né? Tava no terceiro ano, e aí eu fiz o ensino médio técnico, então eu estava terminando o ensino médio e fazendo o TCC, né? Então, assim, foi o ano, assim, mais louco, mas foi o ano que eu mais assisti dorama na minha vida. Tipo, foi o primeiro ano que eu assisti dorama, eu assisti 24 doramas, mas não foi assim, tipo, em um mês eu assisti 5 doramas e depois eu parei. Não, foi um atrás do outro. Foi 24 doramas, um em seguida do outro. Eu fiquei completamente alucinada por doramas. E assim, a única, vamos dizer assim, coisa de K-pop que eu conhecia era de alguns atores, né? Tipo, de alguns idols que fizeram alguns doramas, assim. Mas eu também nunca fui muito de acompanhar. E como eu falei pra você, né? Eu não fui completamente apresentada a esse mundo, assim. Eu lembro que um tempo, quando eu tava querendo começar a aprender coreano, eu tava vendo alguns canais. E aí, tipo, a maioria desses canais, eles faziam entrevistas com alguns grupos e tal. Alguns grupos até se desfizeram e tudo mais. Mas eu acho muito legal, assim. Eu acho que a coisa mais legal como você falou, né? Eles se doam muito e é porque eles não são só cantores, eles são artistas completos. Sim. Porque se precisar atuar, eles vão atuar, se precisar cantar, eles vão cantar, se precisar dançar, eles vão dançar. O que precisar fazer, eles vão fazer. Tipo, eles não têm esse mimimi de, eu só canto, eu só danço. Não, tipo, tanto que eu vejo assim, por cima, né, que todo grupo, ele tem pessoas que são específicas, né, tem um rapper, tem um cara que é o Sim, que dança tem melhor. As posições. Sim, mas, tipo, todos fazem as mesmas coisas, então por mais que ele não seja, tipo, naquilo, ele consegue fazer. Então isso é muito legal, porque eles realmente são artistas completos, então eu entendo super isso, porque eu também acho muito legal, assim. E eu acho que o mais legal de tudo é a cultura também ser diferente, né? Porque a gente tá acostumado, tipo, a acompanhar os artistas, vamos dizer assim, nacionais, né? Que é muito fácil, você entra lá, tem Instagram e tudo mais, mas quando é em outro país e, tipo, de uma forma global, do jeito que é muito, muito legal, assim. Então, eu acho muito legal essa questão. Eu acho muito legal também porque a Ásia tá meio que se abrindo, assim, né, para outros países. As pessoas estão conhecendo um pouco mais da cultura, tá sabendo como é, tipo, e eu gosto muito de assistir esses canais que falam de viagem e tudo mais. E a maioria das pessoas agora estão com os olhos voltados na Coreia. Então, é muito legal, assim, essa abertura de cultura, né? Assim, uma consequência da globalização que é maravilhosa para os fãs, né? Para as pessoas, assim. E como você falou, né? Tipo, os programas e tudo mais. Porque, assim, não é uma coisinha, né?
é gigantesco o negócio que eles Não, é fazem. gigante. É Tipo, eles têm gigante. fãs em todos os lugares. Então, você não é a única pessoa que eu tenho no Sim. Instagram que posta, mas assim, a pessoa que eu vejo com mais afinco postando é você. Mas é muito legal de ver assim, porque você vai conhecendo um pouco das pessoas. Então eu acho super legal quando tem pessoas assim, dessa maneira. Mas K-pop é uma coisa que acho que ainda vai perdurar por bastante tempo. Não vai morrer agora, Vai. Com certeza. Até porque, assim, eu penso que os grupos que vieram antes dos que são os mais famosos hoje, não só Blackpink e BTS, mas também alguns, por exemplo, NCT, o EXO, ultimamente, eles não andam lançando música, porque os membros estão no exército, então o grupo tá em pausa. Mas eles já foram, ainda são muito famosos. Então, assim, esses grupos, eu acho que eles ajudaram a trazer o K-pop pro Ocidente, mas os grupos que estão sendo lançados, que já foram lançados uns 2 anos atrás, estão sendo lançados agora, e esses de uns 2 anos atrás estão ajudando ainda mais a, assim, espalhar isso, sabe? Porque, por exemplo, eu falei que eu sou fã de vários grupos, eu acho que são 7, e a maioria deles é os grupos que a gente chama de quarta geração, que é grupos que foram, que iniciaram a carreira de 3 anos atrás até hoje. Então, eles são grupos mais novos. E, assim, eu me identifico mais com eles. Não sei porquê, mas eu acho que é questão um pouco da idade, mas os conceitos também dos grupos. E, assim, eu acho que o pessoal mais ou menos da nossa faixa etária pode se identificar mais com eles também, até por conta da idade. Então, eu acho que enquanto o K-pop estiver lançando grupos novos, ele vai estar presente na vida de muita gente fora da Coreia. Isso é verdade. Mas muito legal, muito legal. Mas assim, olhando pra você e, tipo, olhando pra Princesa dos Elementos, eu nunca diria que você é fãzaça de K-pop. Falava, gente, não. Ela é fã de qualquer outra coisa, mas de K-pop. Porque, assim, o meu eu de Princesa dos Elementos é um eu de muito tempo atrás, porque eu escrevi esse livro, a primeira vez, ele passou por duas versões. A versão original eu escrevi, como eu falei, quando eu comecei a ler, então foi lá nos meus 11 anos. Aí, quando eu tinha 14 para 15, eu reescrevi ele. E aí, eu terminei de escrever no meio dos 15, perto dos 16, e aí eu já fiz o segundo. Então, porque ele tem uma continuação, né? Então, era assim, uma Camila de um tempo assim, mais bem mais para trás. E aí o K-pop, como eu falei, eu comecei a gostar no passado, então eu sinto que eu mudei bastante no último ano, então dá para entender esse seu estranhamento. Agora vamos entrar e falar um pouco de Princesa dos Elementos. Você estava falando um pouco. Você falou que você leu a seleção e a partir disso veio essa vontade de escrever. Mas eu fico pensando assim, porque tipo, eu acho que todo mundo em algum momento tem essa vontade, né? Principalmente quando é um leitor, né? De escrever alguma coisa, de escrever uma história do seu jeito. Mas às vezes a gente tem essa barreira que fala, não, mas será que as pessoas vão gostar? O que as pessoas vão achar? E tudo mais. Então, e você tinha 10 para 11 anos, né? Você ainda era super nova. Então, como foi para você arranjar coragem? E como foi esse processo de escrita quando você tinha esses 10, 11 anos? Olha, eu nunca liguei muito, assim, pro que as pessoas iam pensar de mim. Eu sempre fiz o que eu achava que o que eu achava que eu queria, o que eu, assim, que no momento eu queria e o que eu achava que ia ser o certo na minha cabeça. É lógico que quando eu era mais nova, eu ouvi algumas pessoas, assim, meus pais, para não tomar o rumo na vida que eu não fosse conseguir sair dele, sabe? Mas, assim, é porque eu acho que até hoje eu ainda ouço eles, mas
um pouco menos, porque eu sempre fui muito teimosa também. Então, eu acho que junta essas duas coisas, a teimosia, assim, a persistência de fazer o que eu quero, só porque eu quero, e não ligar muito para o que as pessoas vão pensar, sabe? Então, eu comecei a escrever sem pretensão. Eu escrevia só porque eu gostava, e inclusive Princesa dos Elementos, ele tem um pouquinho, ele é um pouquinho inspirado em A Seleção. E eu comecei a escrever inicialmente como uma fanfic de A Seleção, porque eu estava esperando o último livro ser lançado e eu queria a continuação. Eu queria que fosse do jeito que eu queria. Então eu fiz um final para ele eu mesma. Só que enquanto eu escrevia, eu percebi que eu não conseguia me adaptar àquilo. Eu não conseguia fazer os personagens serem fiéis ao livro de um jeito que me deixasse satisfeita com o que eu estava criando. Aí eu decidi criar eu mesma personagens naquela realidade. Então, inicialmente, Princesa dos Elementos era para ser uma fanfic. E aí eu mudei o nome dos personagens, mudei várias coisas no universo, coloquei a magia, os poderes, né? Porque não tinha, obviamente, tinha a seleção. E aí nasceu Princesa dos Elementos. Foi assim, foi num susto, sabe? Não foi a primeira coisa que eu escrevi. Antes disso, eu tinha escrito um contozinho de romance, mas eu até joguei ele fora, porque ficou bem ruim. Imagina, escrever romance com 10 anos, não ia dar muito certo. Mas aí, Princesa dos Elementos, eu teve muitas ocasiões em que eu queria desistir dele e não continuar, porque como eu comecei ele muito nova, eu ainda não tinha esse comprometimento com escrever, sabe? Como eu falei, eu escrevia sem pretensão, só porque eu queria. Eu postava no Notepad só para deixar lá salvo. Só que aí ele começou a crescer, as pessoas começaram a ler o livro. Eu não achava que isso ia acontecer. As pessoas começaram a ler e eu fiquei surpresa. Eu pensei, não, vou continuar. Aí, tanto que foi por isso que eu reescrevi, porque mais tarde eu cresci, né, dei uma amadurecida. Eu pensei, não, gente, isso aqui não tá bom, eu preciso refazer. Aí eu reescrevi ele, porque eu sabia que tinha pessoas que estavam lendo, porque eu recebi o feedback do Wattpad. E assim, na época eu achava o máximo, porque tinha assim 10 mil leituras no livro, sabe? E assim, no Wattpad isso não é muita coisa, mas para um negócio que você não estava esperando, é bastante. Então, acho que foi por isso que eu continuei fazendo, não desisti. Enquanto eu tava lendo, né, eu falei, não, eu não posso entrevistar uma pessoa que tem um livro sem antes ler o livro dela, né? E aí eu fiz uma colinha aqui no meu celular enquanto eu tava lendo, com meus tópicozinhos, pensando o que tava passando na minha cabeça e anotando um pouco da história, né? Porque eu queria lembrar das coisas no final, porque, não sei, né? Tem livro que a gente lembra de tudo, tem livro que a gente não lembra de nada. Eu falei, vou fazer minha colinha aqui e para entender. Eu entendo. Para saber realmente se eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui. E aí, uma das primeiras coisas que me veio à cabeça, tanto que eu até falei para você, eu falei, você se inspirou em A Seleção? Porque assim, o começo para mim foi muito isso, foi muito de reconhecimento com a história, por mais que tenham pontos que são bem divergentes, mas temos coisas assim muito parecidas, né? Esse negócio do príncipe ter que ter uma seleção, vamos dizer assim, né? De pessoas que moram uma ali competição. E tudo mais. Só que o diferencial é realmente a magia, assim. A magia, os personagens que são totalmente diferentes, assim. E por mais que a estrutura da história seja muito parecida, nós ainda temos pontos, assim, que, tipo, acho que batem e muito, assim, na seleção. Porque eu terminei, eu dei 5 estrelas, porque eu falei, caramba, que livro bom. Porque realmente foi muito, muito bom pra mim. Tanto que acho que eu tava precisando desse pouco de magia, assim, porque foi muito gostosinho de ler. Tanto que eu tava até pensando, gente, e agora? Eu vou ler o quê, gente? Tava com medo até de entrar em ressaca. O que eu vou ler agora? Porque, sério, foi tão bom que eu falei, gente, não sei o que eu ler agora.
E aí foi uma das primeiras coisas. Só que assim, uma das coisas que eu acho que você fez com maestria foi não entregar a história por completo. Porque assim, tem autores que vão escrevendo e que a gente já vai premeditando o que vai acontecer ali no futuro. Você soltava algumas situações, mas só que sem deixar a ponta solta, sem deixar aquela faísquinha de será que tem alguma coisa aí? Sabe? Eu até ficava pensando, mas não tinha nada, vamos dizer assim, para ligar com aquilo, sabe? Que pudesse fazer o livro e falar, ela vai fazer isso. Tanto que, tipo, uma das coisas assim que eu fui me tocar quando ela se tocou, que foi do John, que o príncipe mesmo foi lá convidar ela. E, tipo, pra mim, a reação do Luke foi de, tipo, sei lá, né? Estão vindo aqui em casa, mas tipo, eu não fiquei pensando, tipo, nossa, deve ter alguma coisa diferente nesse guarda. Não, mas aí quando tava chegando perto da descoberta, eu falei, nossa, mas eu acho que tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa aí, tipo, a amiga dela rindo, o irmão dela também. Eu falei, gente, mas eu acho que tem alguma coisa aí. E aí, tipo, foi super assim. E, tipo, eu acho que eu fui tendo as mesmas surpresas que a protagonista. E eu amo quando isso acontece no livro, sabe? Eu acho que é muito complicado quando você tá lendo o livro, mas você tem um pouco esse distanciamento do personagem. Eu gosto de mergulhar junto, assim, e viver as coisas com ele. Então, foi muito legal. E aí, tanto que eu até fiquei pensando, né? Como eu falei, né? Eu achei a estrutura muito parecida, então fiquei pensando, deixa eu pensar nesse triângulo amoroso aqui. Então, o Jonathan, que é o guarda, eu acho que ele vai ser o Aspen, né? Mas aí depois você mudou toda a minha cabeça, eu falei, eu jurava que ele ia ser um Aspen. Eu falei, gente, ele vai ser o Aspen da história, porque ele é um guarda, não sei o quê. Mas no final das contas, a gente nem teve um Aspen aqui nessa história, né? Eu falei, gente... Não. Mas eu pensei que o Matthew podia ser um Aspen, assim, no começo, porque ele, né? Mas aí depois a gente entende, a gente fala, não, tudo bem. Muita gente pensa isso. Todo mundo que lê, pelo menos os feedbacks que eu tenho pelo Wattpad nos comentários, todo mundo que lê essa lição e reconhece que o livro tem um pouco de inspiração nele, fala que ou o Jonathan de cara, assim, já entende de cara quem ele é, ou então fala que ele vai ser um Aspen da vida. E aí depois, quando descobrem que não é, eles falam, não, então o Matthew vai ser o segundo par romântico, porque as pessoas ficam procurando esse triângulo. Sim. Só que assim, eu particularmente, eu nunca gostei muito de triângulo, assim, enquanto eu estava lendo. Mas aí, eu tenho um livro planejado com triângulo amoroso para ver como que eu penso sobre escrever. Aí vamos ver o que vai ser. Mas se eu não gostar, a gente exclui o triângulo da minha vida, porque eu realmente não gosto muito quando eu tô lendo. Eu me sinto confusa. Sim. Mas isso é legal. A confusão. A confusão é legal. Tem quem discorde. Sim. Mas eu acho muito legal, Mas assim, por mais que a gente não tenha tido um triângulo amoroso, eu acho que, tipo assim, vamos dizer assim, explícito. Mas eu sinto que o Matt, ele tem essa questãozinha, assim, sabe? Dele ser melhor amigo dela. Então, a gente, tipo, sei lá, enquanto a gente não sabe do romance dele com o guarda, a gente tem essa esperancinha de que vai dar alguma coisa. Então, acho que por mais que não seja, tipo, isso é um triângulo amoroso, mas a gente ainda tem essa relação, assim. Mas uma das coisas, assim, que eu gostei muito é essa amizade deles, assim, que surge de uma forma muito natural, assim. É um clique muito natural entre todos eles. Tipo, e por mais que tenha a implicância entre o Jonathan e o Matt, assim, no começo, mas, assim, tipo, é muito legal ver essa junção, essa amizade, essa coisa de, tipo, estamos todo mundo junto no mesmo barco, tipo, não é só você que tá passando por isso, tá todo mundo junto. Então, é muito legal. E eu acho que, é como eu disse, né, tem pontos, assim, que bate muito fora do que é a seleção. Porque a seleção, a gente tem muito essa rivalidade, né? E uma das coisas, assim, que eu gostei muito é que você não... Porque a seleção, a gente tem ainda, tipo, né, o
o Max se envolvendo com as outras meninas e conversando, tendo toda aquela outra coisa, e aqui a gente não tem, o que eu achei maravilhoso, porque assim, pra mim era um pouco cansativo, sabe, porque assim, eu já sabia que ele ia ficar com a América, então pra que ele ainda ia se envolver com outras meninas, conversar, sabe? Exatamente. Pra mim foi uma perca de tempo, mas aqui não, tipo, a gente entendeu que ia ser a Catherine, ia ser ela e pronto, não tinha outra pessoa. Então, assim, e por mais que ele tentasse fazer ciúme, aquela coisa, a consciência dele não deixava. Então, Sim. E outra coisa, assim, que eu gostei muito também, tô fazendo essa comparação, gente, porque, vamos dizer assim, que ela é real, né, nesse universo. Então, né? Não tem pra onde ir. Sim. Mas outra coisa, assim, que eu gostei bastante é a diferenciação que você fez entre os príncipes, né? Porque o Jon, a gente vê ele desde o começo sendo um cara super responsável, ele já sabia o que ele queria, ele não era muito volútil, assim, ele sabia o que ele queria e pronto. Enquanto o Max, a gente via que ele era totalmente volúvel. E um dia ele queria, sei lá, abrir portas para conhecer outras pessoas, outro dia ele só queria América. E, tipo assim, era uma confusão eterna. E, tipo, a gente tinha essa coisa de, tipo, eu não sei, tipo, acho que ele era um príncipe muito imaturo mesmo, sabe? Eu acho que também pela questão familiar dele, né? Tipo, porque os pais do Max sempre seguraram muito bem as pontas. E aqui, no Jon, não, tipo, é totalmente diferente, a estrutura familiar e todas as coisas. Oposto, sim, e todas as coisas que a gente vai descobrindo sobre ele, tipo, eu achei sensacional. Eu não tenho nem o que dizer, assim, pra mim foi, tipo, tudo muito incrível, porque acho que desde o começo ao final, assim, você conseguiu me prender, você conseguiu fazer as coisas fluírem, assim, de forma muito natural, então eu gostei muito, muito mesmo. Tanto que eu até falei com a Mi, né, porque eu entrevistei ela, e aí depois ela falou assim, olha, eu vou te passar o contato de algumas outras autoras, tal. Ai, que ótimo, maravilhoso. E aí, conversa vai, conversa vem, eu perguntei de você. Eu falei, tem uma menina que ela tem um livro da capa azul com uma princesa, qual é o nome dela? Eu quero o contato dela. Aí eu falei isso pra mim, ela falou assim, vou conseguir pra você. Mas deixa eu até mostrar, gente, tô aqui com o meu Kindle. Olha essa capa, gente, que capa maravilhosa. Quando eu olhei isso aqui, eu falei, gente, que livro bonito, né? Mas eu não dei nada, né? Falei, nossa, que livro bonito. Aí coloquei na minha lista de leituras, né? Aí conversando, eu falei, caramba, que livro lindo. Aí continuei com as minhas outras leituras. E aí, quando você me chamou, aí eu falei, caramba, gente, que maravilhosa. Olhei o livro dela. Agora eu olhei o livro dela. Mas de verdade, eu amei, assim. Amei muito, muito, muito. E eu queria que você contasse algumas, sei lá, como foi reescrever o livro para você, né? Porque você teve que... Vamos lá. Quais foram os pontos que você mudou da sua primeira escrita lá, dos seus 10, 11 anos? E quais foram os pontos que você mudou quando você tinha 15? Quais foram as coisas, vamos dizer assim, mais drásticas que você fez de mudança nesse livro? Olha, praticamente, assim, tudo que as pessoas costumam falar que chamou atenção para elas é da versão nova. Porque a versão original, ela era muito menos elaborada. Os plot twists, metade deles não existia. A questão da família da Catherine existia, mas era só metade. As coisas com o romance foi basicamente a mesma coisa, porque o meu foco nunca foi o romance. Eu já tive alguns feedbacks de alguns leitores dizendo que, na verdade, o foco parece um pouco romance por um tempo, porque, como você falou, eu tento não dar muitas pistas do que vai acontecer e das coisas que vão ser reveladas no começo, justamente para o leitor não sacar logo de início, porque eu acho isso realmente muito... deixa a história um pouco chata, sabe? Você já entender ela desde o começo. Aí eu dei uma enrolada no começo, focando mais no romance e dando deixei um pouco de escanteio a história do passado dela e da magia. Então, eu dei uma focada no romance no começo. E na primeira versão, isso também era dessa forma. Mas eu sentia na primeira versão que eu dava uma guinada muito brusca na hora de sair do foco do romance e partir
para o foco da fantasia e das questões do passado da Catherine e de todo o resto. Porque em um capítulo ela estava se envolvendo com o Jonathan e começando a ter sentimentos por ele, e no outro simplesmente ele não aparecia. Então, assim, eu senti que eu precisava melhorar muitas coisas. Então, essa parte foi uma das que eu mudei. Eu coloquei um pouco mais de volume no livro, justamente para dar. Ele ficou maior, inclusive, na segunda versão, justamente para dar essa pausa e fazer essa transição de um jeito certo. E eu acho que é isso, assim. Os pontos principais da fantasia, a questão da competição, o final do livro. Um dos plot twists principais que eu não posso falar aqui, porque senão vai ser spoiler, né? Mas acho que você sabe do que eu tô falando, da questão da família da Catherine. Era do original, mas aí eu elaborei muitas outras coisas também na hora de reescrever. Inclusive, tem algumas coisas que eu planejei, porque eu gosto muito de planejar praticamente tudo que eu vou escrever antes, mas tem coisa que simplesmente só surge, só vai. No meio da história eu penso, por que não fazer isso? E aí eu dou um jeito de colocá-la no meio, porque para mim parece muito bom. Então teve várias mudanças. Eu acho que eu só tenho uma coisinha assim que me deixou meio assim com a história, que foi esse começo assim. Todas as vezes que a Catherine ia perguntar pro Matthew sobre o passado. E aí ele falava, não, você vai saber a hora que você precisar saber. E eu já tava, gente, eu quero dar um soco nele, porque ele não fala nada, ele não entrega nada, ele simplesmente muda de assunto, ele some do recinto, ele não está nem aí. Mas assim, tipo, foi uma das coisas assim que, tipo, mas aí depois eu entendi, porque fez sentido mesmo. Acho que se ela tivesse, se ela soubesse de tudo, assim, no começo, ela ia ficar meio pilhada, assim. Sim, ela ia surtar. Sim, mas foi a única coisa, assim, que... Nossa, e outra coisa que eu não esperava que você fosse fazer, e que eu fiquei, caramba, como que ela pensou nisso? Que foi... Gente, vou colocar aqui spoiler alert pra vocês, tá? E aí eu coloco pra vocês um minuto que eu parar de falar desse spoiler, porque é uma coisa importante da história. Mas se você não liga, continue aí. A questão do livro, do sonho, que ela vê, e aí tem o livro, e aí, tipo, ela encontra o livro, e aí o livro não tem nada escrito, e aí, do nada, o livro aparece escrito com coisa. Eu falei, gente, como que ela pensou um negócio desse? Porque, tipo, primeiro que eu achei muito legal, uma das coisas que na capa do livro, que tem uma runa, né, alguma coisa assim. Eu tô enganada? Em qual parte da capa? Eu acho que é o livro lá que ela vê no sonho, que tem uma runa. Ah, tá! Entendi. Desculpa, fiquei boiando por um momento. Sim, tem. Tem uns desenhos assim. Isso. Não idealizei qual, mas tem. Eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando em instrumentos mortais, fiquei pensando nisso, pensei nos caçadores de sombra, das runas, me lembrou isso. E eu achei muito legal essa sua ideia de, tipo, ser um livro que, tipo, não tem nada escrito, e aí, do nada, ele se escreve sozinho. Mas uma coisa que você falou que tem continuação, né? E eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque, tipo, é uma ótima forma de ter uma continuação, né? Porque um livro que ele vai se escrevendo as coisas, você pode escrever esse livro eternamente, né? Porque você pode só ir colocando, assim, as profecias no livro, mas eu achei muito legal isso. Achei super interessante a maneira que você foi construindo isso. E uma das coisas, assim, que eu nunca imaginei no vilão dessa história. Nunca imaginei mesmo. Eu falei, gente, tipo, eu jurava que seria, tipo, os que a gente conhece ali no começo, né? Mas não imaginei que seria ele. Mas eu achei muito bem construído, assim. Eu acho que não foi nada forçado. Por mais que a gente não esperava, não foi nada forçado. Tipo, eu tô sem nada pra escrever, vou falar que é fulano. Não. Mas, assim... Sim. Achei super legal. Achei super legal essa questão, assim. E acho que uma coisa que ficou mais, vamos dizer assim, marcada por isso é pela questão da família, né? Porque, primeiro,
ela não sabe da família. Depois ela tem um pai incrível, maravilhoso, e aí, do nada, ela descobre essa bomba e, tipo, caramba, o que eu vou fazer agora, né? Então, acho que essa questão da família, pra ela, é uma coisa que pesa muito, mas que eu acho que ela é uma mocinha muito forte também. Então, eu acho que ela consegue compensar as coisas. Por mais que ela perca em algumas coisas, ela é muito forte. Acho que ela é muito preparada pra tudo isso, então, sei lá. Eu acho a Catherine uma mocinha. É que eu sempre consigo achar problemas nas mocinhas. Mas eu não achei nenhum problema nela. É sério. É que, tipo, eu gosto muito de Jogos Vorazes, eu gosto muito de Divergente. E essas mocinhas, às vezes, elas me estressam. Porque eu falo, gente, mas vocês também não sabem o que vocês querem da vida de vocês, né? Mas ela não, tipo, ela sempre foi muito decidida. Tipo, a partir do momento que ela descobriu e ela falou assim, não, eu quero saber da minha infância, eu quero saber do meu passado, não importa, eu aguento, sabe? E por mais que ela não aguentasse, ela foi até o fim, sabe? Ela, assim, ela lidou com as consequências daquilo que ela pediu pra acontecer. Então, eu gostei muito, porque eu não tenho que falar dessa mocinha, não. Acho que eu fiquei mais estressada com o Jonathan em alguns momentos, com o Matt em alguns momentos, do que com ela. Tipo, ela pra mim foi boa, assim, do começo ao final. Na minha visão, você tá sendo muito generosa com a Catherine, porque a maioria dos leitores que eu recebo feedback, eles falam que a Catherine irrita eles por conta da questão de ela ficar assim relutando em se envolver com o Jonathan no começo, e porque ela faz algumas burradas, inclusive alerta de spoiler de novo, bem pequeno, assim, vou dar de forma sutil. Aquilo que ela falou antes dela ter que voltar para casa do Luke por conta do ataque. Ela meio que entregou a situação pro vilão, então ela foi meio burra naquele momento. Eu não gosto dessa palavra, mas estou usando para descrever um pouco. E aí, assim, eu senti até enquanto eu escrevia que as pessoas não iam gostar dessa parte. Mas, assim, quando eu comecei a escrever, eu procurava sites de conselhos de escrita, assim, para poder melhorar, sabe, o que eu estava fazendo. E eu achei uma vez uma frase que eu nunca esqueci, que foi: os personagens não são perfeitos, então não tem por que você fazer eles desse jeito. Então, eu sempre procurei colocar alguns defeitos, às vezes muitos, nos meus personagens, porque senão fica uma coisa muito, muito irreal e fica até difícil você se conectar com o personagem, porque se aquilo não existe, não tem por que aquilo ser escrito, sabe? Eu fico pensando, assim, que eu acho que hoje em dia eu ando muito mais realista com os personagens que eu ando lendo, sabe? Eu coloquei na balança a idade da Catherine. Eu coloquei na balança todos os traumas que ela já viveu na vida dela até ela chegar naquele momento. Então, assim, eu digo que eu não consigo ver muitos defeitos nela por conta disso. Porque eu acho que essa, vamos dizer assim, essa insegurança é natural pra ela. Porque, assim, ela não tem muitas coisas, vamos dizer assim, fixas na vida dela. E a gente tem que pensar que é uma mocinha que, tipo, tá descobrindo poderes, tá descobrindo várias coisas de âmbitos familiares, tá descobrindo um novo amor. E, tipo, a idade dela. Então, assim, eu acho que pra idade dela, ela consegue ser muito madura em muitas questões. E eu entendo essa irritação, assim, das pessoas, mas olhando de fora, assim, eu acho que ela é uma mocinha perfeita por conta disso. Porque pela idade dela, por tantas coisas que a vida dela não é só estar ali em um concurso até porque ela nem queria estar ali. Então já começa por isso. Sim. Começa por isso, porque ela não queria estar ali. Ela, tipo, se ela não tivesse estado ali, ela não ia nem saber de nada disso. Então ela ia continuar a vidinha dela de uma maneira, vamos dizer assim, normal, na medida do possível pra Catherine. Então eu olho todas essas coisas. Por isso que eu digo que ela é uma mocinha perfeita. Olhando todos esses critérios. Porque eu acho que... eu acho que a maioria do seu público também é um público adolescente. Como você falou, é uma questão de identificação. Eu me identifiquei muito, assim,
com esse vai e vem, com esse monte de incerteza, eu quero, eu não quero. Porque quando a gente é adolescente, a gente tem muito isso, de tipo, uma hora a gente quer muito uma coisa, outra hora a gente já não quer nada. Uma hora a gente tem certeza de alguma coisa, outra hora as nossas certezas são totalmente acabadas. Então, eu penso por esse sentido. Eu acho que hoje em dia também a gente tem uma questão muito da gente pensar em autores, vou usar a questão de Crepúsculo como exemplo para ser mais fácil, porque ninguém gosta da Bella, né? Mas até nem eu gosto da Bella. Eu amo Crepúsculo, mas eu odeio a Bella. Assim, se eu pudesse tirar alguém da história, eu tiraria a Bella. Colocaria qualquer outra pessoa, eu odeio a Bella. Mas assim, eu entendo. Eu odeio ela, mas eu entendo os motivos dela. Eu entendo a idealização dela pelo Edward. Eu entendo os motivos dela ser tão insegura em alguns momentos, assim. Muita gente, acho que eu assisto muito os booktubers e eles têm mais idade, né? Tipo, 28, 30 anos. Então, assim, eles têm uma visão totalmente diferente da vida, né? Eu só estou só começando a caminhar. Mas, assim, eu vi até eu vi 2 vídeos. Eu acho que foi acho que foi um do Paulo Hatz, acho que ele tava falando da seleção, e um do Geek Freak, que ele tava falando de Crepúsculo, né? E aí ele tava falando, né, sobre toda essa dependência emocional que a Bella tem, essas inseguranças, dela se colocar como um saco de bosta perto do Edward e tudo mais. Mas assim, gente, a gente tá falando de uma adolescente que, tipo, vamos dizer assim, é o primeiro amor da vida dela. E aí, tipo, é uma cidade pequena. Então, acho que a partir daí, eu comecei a ter um pouco mais de empatia com esses personagens. Por mais que eu odeie eles, por mais que eu não queira nenhum deles, assim, tipo, se eles pudessem se personificar, eu nunca ia querer um deles na minha vida. Mas eu entendo esses conflitos, sabe? Eu consigo entender e olhar com mais empatia, de olhar e falar, a gente tem que entender algumas outras coisas. A gente tem que olhar também a época que aquilo foi escrito, né? Porque nem sempre o momento em que aquilo está sendo publicado foi o momento que a pessoa escreveu. Então tem tantas possibilidades, assim, pra gente olhar, que eu acho que eu comecei a ser um pouco mais menos crítica com algumas coisas. Então, assim, mas eu super entendo, gente, tá? Não me matem, não me matem. Mas, assim, eu super entendo essas coisas, porque a gente tem que levar em conta muitas variáveis, né? Eu acho que, principalmente quando a gente tá vindo de uma história que vem do Wattpad. Porque, assim, a maioria das pessoas que começam a escrever pelo Wattpad, elas começam a escrever para um hobby, elas começam a escrever porque, como você falou, porque elas querem escrever, e o público do Wattpad, ele é diferente. Então, assim, como eu estou dizendo para vocês, tem várias coisas que a gente pode tirar sobre isso. Mas por isso que eu digo que a Catherine, pra mim, é uma personagem quase que perfeita. Porque ela condiz com tudo que um adolescente da idade dela e com todos os conflitos faria. Então, pra mim, não tem como contestar as escolhas dela. Mas aí... Entendi. Depois desse meu monólogo aqui, né? Vamos falar um pouco sobre a sua escolha de editora, né? Porque conversando também, eu descobri que não foram eles que chegaram até você que chegou até eles, né? Foi isso mesmo? Na verdade, foi a Mi entrou em contato comigo pelo Wattpad. Sim. E aí ela me ofereceu o contrato. Aí, assim, eu não tinha pretensão nenhuma de publicar Princesa dos Elementos. Eu já tinha pensado em fazer isso antes, porque um tempo atrás, uma plataforma digital me procurou para publicar o livro, assim, para deixar ele só na plataforma, sabe? É como se fosse um e-book, só que é tipo um Wattpad, só que pago. Então, eu pensei, bom, seria um começo, né? Para no futuro eu publicar ele, porque o contrato tem validade e tal. Mas eu nunca tive, assim, eu sempre quis ser escritora, é um dos meus sonhos que eu tenho desde que eu comecei a escrever. Eu comecei a fazer jornalismo pensando em usar esse amor que eu tenho pela escrita. E eu queria, era um objetivo na minha vida, um dia publicar um livro em formato físico, nem que seja assim, só para autossatisfação, sabe? Nem que ele não venda, coisa assim.
Mas eu não imaginava que isso ia acontecer antes de eu fazer 18 anos, porque eu assinei o contrato, a minha mãe teve que assinar porque eu ainda tinha 17, quando eles me procuraram. Exatamente. E aí, assim, quando a Mimi me mandou mensagem, eu não ia aceitar, porque eu pensei, eu sou muito nova, eu não entendo nada de mercado editorial, a única coisa que eu entendo assim, de como escrever, porque eu leio, eu não sei nada de publicar, inclusive eu tô tendo uma luta um pouquinho complicada para divulgação, porque eu não sou muito chegada em rede social, mas eu avaliei com os meus pais e assim, eu acho que esse tipo de chance não aparece por acaso. Então, acho que foi por isso que eu decidi publicar o livro. Mas, como eu falei, eu não estava procurando, eu não tinha pretensão, então, assim, foi literalmente no susto, porque a Mi me mandou mensagem pelo Wattpad, e aí depois nós conversamos um pouco sobre isso, e aí eu passei a conhecer mais da editora, aí eu passei a me interessar mais, e aí eu comecei a idealizar o livro físico, aí já tinha feito estrago, já queria, então foi. Mas foi assim, foi ela que mandou a mensagem pelo Wattpad. E aí, você tem alguma previsão de quando a continuação sai? Sai no físico? Sai no Kindle Unlimited também para as pessoas? Tem alguma pretensão, alguma data? Então, a gente tá esperando para ver como o Princesa dos Elementos vai se sair por um tempinho. Por alguns meses, um ano mais ou menos. E se der tudo certo, se for um livro que assim, o público aceitar e fizer assim, um barulho pelo menos, a gente vai considerar publicar ele em físico e em e-book. Mas por enquanto é só no Wattpad mesmo a continuação. Não, mas eu sou muito tiete, né? Eu tenho amigas autoras, né, assim, que eu já até entrevistei, mas que ainda não saíram, mas que eu já indiquei seu livro, né? Eu falei, olha, tem esse livro, parece seleção, mas tem magia e é muito melhor, vai lá ler. Já passei, já falei, toma, vai ler. Tanto que foram 2 amigas, né, que eu fiz isso. E aí, tipo, elas falaram, nossa, que legal, vou ir atrás. Eu falei, com certeza, pode ir, vai lá. Porque realmente, tipo, eu super indico. Porque eu acho que, principalmente, eu acho que literatura nacional é uma coisa que as pessoas, elas não conhecem muito, assim. Tipo, elas estão acostumadas com Machado de Assis, com essas pessoas, mas não estão acostumadas com autores contemporâneos, e que a gente tem essa oportunidade de conversar, de bater um papo, de saber como que surgiu a ideia. É igual, eu sempre digo assim, né? A gente tem os autores naquele pódio, né? E a gente acha que a gente nunca vai encontrá-los, que a gente nunca vai poder ter um bate-papo ali com eles e entender mais ou menos o que estava passando na cabeça deles quando aquela ideia surgiu. Mas ter autores nacionais, assim, na sua vida é maravilhoso por isso, porque você pode ler os livros e se você quiser, você consegue o WhatsApp da pessoa, você consegue o Instagram da pessoa e você pode ficar conversando sobre o livro, você pode falar os seus anseios, o que você achou, qual foi a sua opinião, e tipo, é muito legal ter esse feedback, né? E agora que eu tô, tipo, eu entrei pro time de agentes literários, né, do selo Magia. Então, agora eu tenho visto o quanto isso é importante realmente pro autor que tá publicando, o quanto esse feedback, o quanto esse reconhecimento do trabalho dele é importante. Então, eu acho que quanto mais a gente puder fomentar a literatura nacional, melhor. E eu acho que independe do autor. Eu acho que quanto mais os livros nacionais forem colocados no lugar que eles deveriam estar, né? Eu acho que as coisas vão melhorando para todo mundo, sabe? Eu gosto muito, muito, muito de leituras assim mais sobrenaturais, anjo e lobisomem, vampiro. Eu amo isso. Nossa, meu coração chega a ficar um quentinho, assim. É uma das coisas assim que eu gosto muito. E todas as vezes que eu li sobre isso, tipo, foram, né?
Crepúsculo e algumas outras histórias, assim. Mas as nacionais, gente, não tem pra ninguém. Eu não sei a criatividade que os autores nacionais têm, porque é muito bom. É diferente. A mim mesma, eu falo pra ela, eu falo, minha filha do céu, o que tem nessa sua cabeça? Porque ela tem cada história, assim, tipo, que eu falo, mano, muito bom, assim. Tem até uma série, assim, que eu acho que eu vou falar, acho que eternamente, que é que é o Costa, que é Fortaleza Negra, é de vampiros, assim, é maravilhoso, assim, tipo, acho que foi o primeiro livro sobrenatural nacional que eu li, mas assim, é uma coisa assim fora do comum, muito bom, eu indico pra todo mundo, fala, você gosta de vampiro, você vai amar a história, porque é muito gostoso, assim, de ler. Já ouvi falar dela. Hoje em dia eu nunca li, mas eu já ouvi falar. Hoje em dia ela publica mais hot. Aí eu não curto tanto. Mas os sobrenaturais dela, assim, acho que ela tem até mais uns outros dois, assim. E assim, eu tenho muita vontade de ler os outros, mas ela terminou de publicar esse ano, né? São 4 livros e ela publicou o último esse ano. E assim, acho que eu tenho um negócio com isso, sabia? Todas as vezes que eu começo a ler alguma coisa, ou tá, tipo, lançando ainda, ou tá finalizando. Tipo, nunca é ali no meio termo, sabe? Não, é sempre ou tá, tipo, a caminho, ou... Eu falei, gente do céu. Tanto que ela finalizou. Tanto que, tipo, eu li os 3 livros, assim, acho que em 3 semanas. 3 semanas, assim, lendo, um atrás do outro, sem parar. E aí, tipo, aí eu tive que esperar um pouquinho, né, pra ler o 4º livro, mas depois já li o 4º livro e continuo apaixonado por ela, assim, ela escreve muito bem, eu sigo ela nas redes e tal, comento tudo, né, porque eu sou bem anti-ete, gente, sou bem anti-ete, principalmente com autores nacionais agora, entendendo mais ou menos como que funciona o meio, acho que a gente precisa fomentar esse mercado, assim, mas muito legal saber que temos uma continuação, né? Então, vamos ver como que Princesa dos Elementos vai sair. E teremos uma continuação aí. Mas essa continuação, pedindo spoiler já, né? Essa continuação, ela já passou por alguma revisão também ou não? Tá do jeito que você escreveu lá pela primeira vez? Não. Foi assim, eu acabei Princesa dos Elementos quando eu tinha 12 para 13 anos. Eu demorei para escrever esse livro a primeira vez, porque, como eu falei, eu não tinha consistência na escrita. E aí eu escrevi o segundo, aí eu acabei quando eu tava com 14. Só que, quando eu acabei ele, eu fiz um outro livro de romance que, às vezes, eu nem falo dele, eu evito falar porque eu tenho um pouquinho de vergonha dele, porque ele é meio ruim. Aí... eu deixo ele de lado. Um dia eu reescrevo ele também, com outras coisas no meio. Enfim. E aí, depois que eu acabei ele, foi bem rapidinho, porque ele é bem curto, é romance bobo, sabe? Clichê. Eu pensei em reescrever Princesa dos Elementos. Então, eu já tinha escrito Princesa do Gelo. Esse é o nome, inclusive, da continuação, Princesa do Gelo. Aí, quando eu reescrevi Princesa dos Elementos, eu reescrevi também Princesa do Gelo. Então, ele tem uma segunda versão. E assim, Princesa do Gelo passou por ainda mais mudanças do que Princesa dos Elementos, porque... Bom, não vou falar exatamente o que, mas porque você não leu, e eu também não quero dar spoiler pro pessoal que tá ouvindo, mas o final é totalmente diferente, totalmente, da versão de agora. Por quê? Quando eu escrevi, eu ia fazer um final totalmente aberto. Um final triste assim, que dá tudo errado, pra abrir pro 3º livro, porque ia ter um 3º, ia chamar Princesa Amaldiçoada. E assim, o segundo é da filha da Catherine. O 3º ia ser da filha da Catherine, então ia ser a neta da Catherine. E essa Princesa Amaldiçoada seria ela. E eu ia fazer toda uma ambientação, assim, no final do segundo livro, para puxar para o 3º. Só que as únicas ideias que eu tinha era pro começo do 3º livro, porque o resto dele, os vilões, os antagonistas, os outros personagens, eu não tinha ideia do que eu ia fazer. E eu tava até um mês atrás, cogitando reescrever o final feliz que eu fiz em Princesa do Gelo, para fazer o 3º livro.
Mas eu pensei, gente, isso não vai dar certo. Vai ficar parecendo os outros 2 livros de A Seleção, que a autora, eu senti, assim, que ela escreveu só por escrever, sabe? Que não tinha por que continuar. Aí eu pensei, vai ficar parecendo isso, vai ficar muito ruim, então eu vou deixar essa ideia que eu tenho para outro livro, outro universo, e aí eu faço outra hora. Então, eu mudei bastante, assim, nesse quesito, principalmente por causa do final. Mas eu acho que foi só essa a mudança, porque Princesa do Gelo eu dei mais uma elaborada, porque eu amadureci bastante a escrita, né, durante esse tempo, mas não teve tantas mudanças assim ao longo da história. Uhum. Eu queria perguntar para você como que funciona o seu processo criativo na hora de escrever, né? Porque eu acho que é uma das coisas mais legais, assim. Acho que deve ser a coisa mais legal, deve ser escrever. Acho que pegar o livro físico é legal, mas assim, sei lá, acho que escrever é a parte deve ser mais gostosa. E eu queria saber como que é o seu processo criativo, né? Você falou que antes você não tinha essa constância, né, de escrever. E hoje, provavelmente, você deve ter, né, essa constância de estar escrevendo sempre. Então, eu queria saber como funciona esse seu processo criativo, esse seu processo de, sei lá, você senta para escrever, você gosta de escrever música, você não escreve música, sei lá. O que te traz inspiração para escrever? Então, você falou que agora eu devo ter constância. Eu confesso que eu estou com um bloqueio que já está durando alguns meses. E um romance que eu estou escrevendo tá atrasado por conta disso. Mas ele vai sair um dia, eu tenho fé. Mas o meu processo de escrita. Inclusive, eu postei uma parte dele no meu Instagram, para quem quiser dar uma olhadinha, eu tô panfletando aqui. Eu tenho uma agenda, inclusive eu vou mostrar aqui essa coisinha aqui que tá viva desde 2014, esse negócio cheio de post-it. Nela eu escrevo absolutamente tudo o que eu vou escrever no livro. Eu tenho páginas assim de alerta de coisas para eu não esquecer, porque como você já sabe, eu gosto de fazer as coisas aos poucos e mostrando elas assim para o leitor de um jeito que ele não entenda imediatamente. Então, e como eu demoro um pouco para escrever por questão de tempo, questão de coisa assim da vida, às vezes eu esqueço que tem essa ponta solta e que eu preciso terminar ela. Então eu tenho assim 2 páginas para cada livro de post-its que eu tenho que terminar essa coisa que eu comecei, essas pendências. Então eu me organizo desse jeito, eu escrevo ideias assim aleatórias de cenas aleatórias, porque a minha cabeça ela funciona de um jeito que nem eu entendo. Eu simplesmente tô, sei lá, lavando a louça. Aí eu gosto de ouvir música enquanto eu lavo a louça, inclusive eu ouço música para fazer tudo, não vivo sem música. Uhum. Aí eu tô assim, lavando a louça e me vem ideia de cena na cabeça. Aí eu escrevo rascunho. Aí em algum momento da história eu coloco ela lá. Aí assim, eu vou construindo o esqueleto do livro na minha cabeça, assim, de um jeito lógico, que faça sentido e que construa a história com começo, meio e fim. Mas eu vou preenchendo ele com coisas que eu não planejei, que só vem, sabe? E aí, essa questão da inspiração. Música me inspira muito. Eu costumo ouvir música clássica, ou então cover de violino, violoncelo, piano, de músicas, assim, pop, sabe? Para poder escrever, no ato de escrever, de pegar para tentar escrever, porque como tem letra me desconcentra um pouco, porque eu gosto de ficar cantando e dançando, daí é meio complicado. Mas para me inspirar precisa ter letra, assim, para isso que eu falei de pensar nas cenas precisa ter a letra, principalmente música em inglês que bom, eu falei que eu uso K-pop, né? Mas K-pop não costuma ajudar muito, porque eu não entendo ainda. Eu aprendo coreano, mas eu não entendo ainda o que eles falam. Então, como a letra ajuda, precisa ser uma língua que eu entendo. Então, o português ou o inglês. E aí, a partir da música, eu tenho inspiração, assim, de cenas, de coisas que eu preciso fazer pra história. Quando eu tô empacada, eu costumo deitar na cama, ficar olhando pro teto ouvindo música. Aí eu presto atenção na letra e aí vem as coisas, surgem na cabeça.
E quando a música não ajuda, o que eu faço é pintar, porque eu tenho um livro de... aqueles livros de colorir para estresse, sabe? Mas eu só uso para conseguir ideia para livro também, porque me inspira bastante. Eu amo essas Ah, e coisas. claro, né? Ler. Eu também. Eu não tenho talento nenhum para arte plástica. Eu não consigo pintar assim, tinta, desenhar, não consigo. Mas a gente tenta. Eu faço só por hobby mesmo. Sim. Continue o que você estava falando. Ah, sim. Ler também me inspira muito. Eu acho que depende do livro, porque eu leio assim, eu gosto de pensar que eu leio de tudo. Mas são poucos os livros que me inspiram de um jeito que eu queira escrever quando eu leio eles, sabe? Eu tenho na minha cabeça que o livro, quando ele é bom, você não sai dele do mesmo jeito que você entrou. Nem que seja assim, uma coisa ínfima que muda dentro de você, mas muda. E os livros que eu genuinamente gosto, eles mudam alguma coisa dentro de mim. Mas não são todos, como eu falei, que mudam de um jeito que me faz assim, me inspira para escrever, me inspira para criar, sabe? Às vezes tem livro que me inspira assim para mudar alguma coisa dentro de mim mesmo. Por exemplo, tem um livro, esqueci o nome da autora, mas chama O Silêncio das Águas. É muito bom. Inclusive, eu recomendo você ler se você se interessar por romance assim, meio dramático, sabe? Mas não é dramático no sentido de pessoas morrem, coisas assim. É só um pouco triste. A personagem é uma menina, no começo ela é criança, e aí ela tá um dia no parque e ela testemunha um marido tentando matar a esposa dele. E ela vê isso, e ele vê que ela tá vendo, a mulher morre, ele mata ela. E depois ele ameaça a menina, a criança. E ele tenta enforcar ela do mesmo jeito que ele fez com a esposa. E pede para ela ficar quieta enquanto tenta afogar ela num lago, que eles estão no parque, né? E tem um lago. E ele não consegue matar ela, obviamente, porque chega alguém, que é o amigo que ela ia se encontrar nesse parque, e o cara foge. Ela não conta para ninguém o que acontece, porque ela ficou tão traumatizada que tudo que ele falou para ela, que é a questão de ficar quieta e dela não falar nada do que aconteceu, faz ela ficar muda, por questões psicológicas, óbvio, por muito tempo, sim. E aí, assim, desde a infância até a adolescência, fase adulta, o resto do livro é ela na fase adulta. E essa pessoa que ia se encontrar com ela no parque era o amigo dela, e o romance é entre eles, que eles são amigos de infância, só que ela não fala, por isso que chama O Silêncio das Águas. E aí o livro é essa superação dela do trauma e dela, assim, encontrar a voz dela, sabe? Eu acho, assim, incrível. Depois que eu li esse livro, eu percebi que a gente precisa prestar atenção no que a gente fala para as outras pessoas, porque pode não ser nada demais pra gente, mas pode mudar tudo na vida do outro, então é meio complicado. Nossa, caramba. Assim, deu vontade de ler agora. é muito profundo, é um papo meio um pouquinho pesado. Estamos indo para a reta final. Eu tenho uma pergunta para você, se é sobre você pensa em se aventurar em outros gêneros, né? Literários, fora da fantasia, se você pensa em escrever, sei lá, algum suspense, sei lá, te aventurar, né? Sair da sua zona de conforto, vamos dizer assim. Então, na verdade, o livro publicado que eu tenho é de fantasia, mas de verdade mesmo, eu teoricamente não tenho uma zona assim de conforto, porque eu tenho muitos livros planejados. Como eu falei, eu sou uma pessoa meio louca, que as ideias vêm simplesmente na minha cabeça do nada. Então, assim, eu anoto elas para não perder, e aí um dia eu encaixo elas em algum livro ou no meio da história que eu já estou fazendo. E, assim, muitos livros meus nascem dessas ideias, assim,
que costumam ser diálogos entre personagens. E isso me dá a ideia para, assim, ambientar um mundo que gira em torno dessa ideia principal, sabe? E aí ela seria, assim, uma das cenas impactantes, por assim dizer, do livro. Inclusive, a cena que tá em Princesa dos Elementos na sinopse, que é a que o Matthew fala que o passado pode ser... O passado da Catherine pode ser assustador, mas o futuro dela dá mais medo pra ele. Essa é a cena que originou Princesa dos Elementos. Foi a cena, assim, principal. E... Ai, eu me perdi no que eu tava falando, desculpa. O que você tinha perguntado? Da sua zona de conforto, se você pretende se aventurar. Me perdoa. Eu gosto muito de falar e aí eu vou... Então, assim, como isso acontece com as cenas, eu gosto, assim, de sempre inventar universos que eu não vejo por aí, óbvio, né? Para ser o mais original possível. E assim, nem sempre é de fantasia. Às vezes, eu tenho um livro que eu pensei anteontem, inclusive. Ele é de fantasia, mas é um negócio, assim, que eu nunca tinha visto, sabe? Envolve ordem de planeta, coisas assim. E eu tenho outros planejados que são só romance, tipo, sem fantasia nenhuma, só romance, assim, adolescente. Aí tem romance young adult, que os personagens são mais adultos. Tem um que é LGBT, eu tô tentando me acostumar à ideia de escrever com um personagem masculino para poder fazer um protagonista bissexual, um homem bissexual no centro do livro, sabe? Porque as outras histórias são casais heterossexuais, assim, a maioria, então queria me acostumar um pouco mais a essa realidade antes de escrever. Mas é isso, assim, do que eu planejo é muito variado, sabe? Porque eu leio muita coisa diferente, então eu acho que reflete um pouco o meu gosto de leitura. Eu só não me arrisco em escrever investigação, porque eu acho que eu não tenho talento nenhum para isso. Eu já tentei pensar em alguma coisa, mas eu acho que, assim, a criatividade dos livros de investigação que são bons de verdade e que, de fato, assim, fazem a pessoa se surpreender, eu acho que eu não tenho esse tipo de criatividade em mim. Eu acho que não daria certo, então não me arrisco a tentar. Mas eu acho que essas coisas, assim, tipo, investigação, eu acho que é um gênero de livro que a pessoa, ela tem que, tipo, mergulhar muito nisso, sabe? Tipo, estudar mesmo, porque senão você não faz um negócio bom, né? Porque, Sim. tipo, acho que só da cabeça não surge um negócio muito legal, mas se Não, você pesquisa pra caramba, igual eu acho recentemente... que assim... Pode falar. Perdão. Não, pode falar. Eu acho que assim, tem algumas coisas que a pesquisa, de um jeito que você não está em contato com aquela área, é o suficiente. Por exemplo, eu tenho um livro que ele chama O Diário de Geneviève Rousseau. Ele ainda não está escrito, ele está só planejado, como a maioria das minhas obras. Mas metade se passa durante a época da Revolução Francesa. Então, assim, ele vai indo e voltando da Revolução para o presente. Então, eu teria que pesquisar bastante sobre a Revolução para escrever, mas eu acho que pesquisar e ler sobre é o suficiente para eu poder ambientar de um jeito que fique bom a história e que dê certo. Mas, por exemplo, investigação, eu acho que a pessoa tem que estar, no mínimo, em contato com aquilo de um jeito diferente, sem ser só a pesquisa. Por exemplo, sei lá, ser uma pessoa que estuda direito, ou então que conhece alguém, sabe, que estude para poder auxiliar. Eu acho que ficaria, assim, um jeito de deixar a história mais real, sabe? Recentemente eu li um livro
que era sobre advogados e sobre um caso e tudo mais. E foi praticamente isso. Tipo, a autora, ela teve que pesquisar muito, tanto que foi uma leitura conjunta, depois a gente teve uma discussão com a autora, né? E aí ela tava falando que, tipo, o Código Penal mudou, tipo, de um ano pro outro, sabe? E aí ela teve que mudar toda a história dela, porque ela regressou um ano na história, pra ela, porque, tipo, pra ela entender o que ela tava fazendo, né? Porque, tipo, mudança de Código Penal é, tipo, mudança em tudo, né? Então, tipo, ela ia ter que, tipo, conhecer a nova lei e tudo mais. Então, ela regressou a história um ano para servir, tipo, o Código Penal antigo, para ela conseguir desenvolver a história dela. Mas ela, tipo, ela trabalha em fórum, alguma coisa assim. Ela realmente trabalha inserida em tudo isso. Então ela estava falando assim que para ela foi meio complicado ter que fazer isso e ter essa mudança de lei no meio dessa história dela, né? Porque era tipo, o direito era uma coisa muito importante nessa história, porque os dois protagonistas, eles são advogados. Então era muito importante a lei naquela questão. Então não tinha como ela, tipo, vou deixar como se nada tivesse acontecido, porque ela queria realmente que fosse um negócio real. Então eu achei muito legal isso, né? Tem que ser assim. Eu acho que o mais próximo da realidade possível é um negócio que faz você se conectar mais. Então, eu acho que fica melhor, sabe? Fica mais bem estruturado. Eu gosto de pensar também que a arte, no geral, não só a literatura, ela não precisa imitar a realidade. Mas no mundo que a gente vive hoje, eu acho que de um jeito que você consegue dialogar com aquela arte, mesmo que ela não precise imitar a realidade, eu acho que é um jeito assim, como que eu posso falar? É a melhor forma de fazer a pessoa se identificar com aquilo. Então, e tá realmente sentindo que tá dentro daquilo, tá dentro da história, né? No caso do livro. Sim. Então, Camila, queria muito, muito te agradecer de verdade por você ter aceitado o convite, por você ter aparecido aqui. E como eu sempre tenho dito no final dos episódios, eu queria muito te agradecer, porque é um podcast que está começando ainda, né? Então, tipo, é muito legal quando as pessoas aceitam vir aqui de bom grado. E eu sempre falo, né, que a pessoa vem aqui uma vez, mas ela sempre volta, né? Não tem essa. Ela vai voltar depois, entendeu? Sempre volta. Acho que, principalmente autores, gente, não tem como vir aqui uma vez só. Não, tem que vir aqui, voltar, próximo livro, depois que o próximo livro for lançado, tem todas essas coisas. Então, precisa voltar. Já vou me deixar aqui à sua disposição, entendeu? Como jornalista, se precisar de alguma coisa, precisar de ajuda em alguma pauta, me chama, a gente ajuda, a gente vai vendo as coisas, porque contatos no jornalismo é a coisa mais importante que tem. Sim, é verdade. Então, nossa, eu aprendi isso da forma mais complicada, né? Então, tipo, sei lá, esse semestre mesmo a gente fez um trabalho, a gente precisava falar com economistas, e eu não sabia que economistas são as pessoas mais metódicas de se fazer as coisas, né? Então, pra gente conseguir um economista de última hora, foi a coisa mais difícil da minha vida, mas a gente conseguiu. Então, assim, a gente precisa ter que pessoas... bom! Eu falo para alguns amigos meus, né? Que eles precisam se dar bem na vida e se infiltrar em todos os campos da sociedade, para que quando eu precisar fazer alguma matéria, eu tenha eles lá para conseguir as informações. Sim! Eu penso nisso também. Eu falo isso para os meus amigos. Exatamente. Eu pensei em tudo, Vejam entendeu? Os meus contatos. Eu pensei em tudo. Falei, olha, fulano vai ser advogado? Beleza. Então, peraí que eu vou conversar com fulano. Fulano quer ir pra polícia? Vai pra polícia, então. Não tem problema. Você pode ir pra onde você quiser. Desde que você me dê informações. Então, assim, tem que ser muito bem relacionado. E assim, não precisa nem ser muito amigo, né? É só ser um conhecido, que você sabe que conversaria com você. Nossa, é perfeito. Mas já me coloca aqui à disposição. Depois fica devendo um favor, tá tudo certo. Exatamente. Se você precisar de qualquer ajuda, me chame, entendeu? E eu tenho certeza que a gente vai continuar conversando, porque as suas ideias de histórias... Não, vamos sim. Eu vou falar, Camila, me manda o original que eu quero ler. Principalmente agora que eu sou agente literária, eu vou falar com a Mia e falar, não, deixa ela passar os originais dela pra mim, que eu quero ler. Adorei! Mas muito bom, muito obrigada. Olha só. Obrigada eu por ter me recebido. Gostei muito desse papo que a gente bateu. Com certeza eu quero voltar. Então, assim, você vai ser uma das primeiras a ficar sabendo caso o segundo livro seja publicado. Pode deixar.
É isso. Muito obrigada, viu? Então é isso, gente. Queria agradecer a você que ficou até esse final, a você que gostou. Espero que essa mente esteja borbulhando de ideias. A você aí que está pensando em começar a escrever um livro. Espero que esse papo tenha te ajudado. Espero que saber um pouco do processo criativo dela te ajude aí a escrever o seu livro, a tirar a sua sonho do papel. E é isso aí, gente. Vejo vocês no próximo episódio do Bloomcast. Tchau, tchau. Tchau!